A paz, amados, em nome de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vou contar uma passagem aqui que está em Gênesis do 16 até o 21. Mas eu vou, se vocês quiserem entender mais, vocês leem essa passagem do 17 ao 21 de Gênesis. E eu vou dar uma resumida aqui só para tocar no assunto em que eu quero falar para vocês, em que Deus falou em meu coração. O que aconteceu aqui foi que Abraão, Deus prometeu a ele receber, que ele ia ser um pai de uma grande nação. Então ele já era velho de idade, e para resumir bem rápido assim, né, porque minha câmera tá com pouco tempo de gravação, Sara, que era a esposa de Abraão, como ela já era de idade também e ela era estéril, ela foi lá e deu uma serva dela, que era egípcia, para que Abraão coabitasse com ela e tivesse o filho de que Deus tinha falado que ele ia ser o pai de uma grande nação, né? Sendo que Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação, mais de um filho de Sara, Mas como essa egípcia, o nome dela era Agar, e por causa de... Ela era egípcia, então ela não tinha nenhuma proximidade com Deus. Quem tinha era Abraão. Mas por favor a Abraão, Agar, que teve um filho, Deus abençoou Ismael. E aí eu vou contar essa passagem para vocês entenderem. Está em Gênesis 21... 21:8, tá embaixo, mas eu não vou ler tudo. Então aqui ele fala que... porque o que aconteceu? Logo quando Ismael foi... Abraão fez uma festa para que Ismael ele estava sendo desmamado. Então, Sara viu que Ismael, o filho mais velho, estava caçoando de Isaac. Então ela não gostou daquilo, foi lá e falou para que Abraão dispensasse para que Abraão dispensasse Agar, ela disse que Ismael não iria herdar a herança ali junto com Isaac. Então Abraão ficou entristecido com aquilo, né? Mas foi e orou, né? Foi falar com Deus, e Deus falou para ele fazer conforme ela havia dito, e que Deus seria com Ismael, com o filho. Então, logo pela manhã, de madrugada, ele pegou lá um odre e alguns pães e colocou para Agar e dispensou ela. Então ela foi andando pelo deserto. Então a gente entra nessa passagem aqui, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, 21:14, Gênesis 21:14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu o farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. E um pai de uma grande nação, né? Então, o que acontece aqui, vocês veem bem na passagem que fala assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Agar também estava chorando, mas como ela não tinha nenhuma intimidade com Deus, ela não era uma serva do Senhor, Deus não ouviu. Fala bem aqui, Deus ouviu o choro do menino, porque o menino era filho de Abraão. E Abraão, como ele já tinha promessa e Deus tinha prometido que iria cuidar de Ismael, então Deus ouviu pela aliança que Deus fez com Abraão, Deus ouviu
o choro do menino. Então, o que eu venho passar para vocês é que, pelo favor no seu, que você que é servo, serva de Deus e que busca a palavra do Senhor, né, tanto por você e pela sua família, Deus vai ouvir sempre o seu clamor e o dos seus filhos, de toda a sua descendência, por favor a você, assim como foi com Abraão. Entendem? Conseguiram entender assim o raciocínio? Que Deus ouviu a voz dele, porque ele era um filho, foi o primogênito de Abraão, mas Deus prometeu cuidar, porque Deus disse que faria de Abraão pai de uma grande nação, e com isso Ismael foi pai de uma grande nação também, e Isaac, que foi o filho dele com Sara, de Abraão com Sara, também foi pai de uma grande nação. E Deus ali ouviu a voz do menino. Então, quem tem intimidade com Deus, Deus vai ouvir o seu clamor. E por favor, a você, Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar toda a sua descendência, toda a sua parentela, por favor, a você. Então, o que nós temos é que estar sempre firmados no Evangelho, sempre estar firmados na palavra do Senhor, sempre buscando a presença dele, buscando estarmos alinhados à vontade de Deus, que é assim como foi com Abraão, né, que foi o pai de uma grande nação, mas que você seja aquela pessoa que vai estar sempre presente, sempre buscando a presença de Deus e entregando a sua família nas mãos do Senhor, para que toda a sua casa, toda a sua descendência sejam sempre cuidadas e protegidas por Deus, porque Ele é fiel. E se Ele diz que vai cuidar, Ele vai cuidar. E é assim, tá bom? E que eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, essa passagem, e que a paz de Deus esteja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que Deus tocou em meu coração quando eu li essa passagem, e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Então, beijo, fique com Deus, a paz do Senhor.